vocês, Geraldine, minha senhora. Hello, my people! Uhul! Bom dia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É a realização também de um sonho, como a Débora falou anteriormente. E eu sei que alguns de vocês também sonham em estar aqui, em estar palestrando e estar contando um pouquinho da sua história, do que você faz. Eu vim falar hoje para vocês do que eu costumo chamar da guerra dos milhares contra os milhões, que é nada mais do que a nossa eterna luta da razão contra a emoção. Eu, como mentora, eu acho que posso falar aí em 100% dos meus mentorados, sempre tem essa questão: como é que eu controlo os meus sentimentos? Como é que onde entra a lógica e onde entra o sentimento? O que é que eu faço com razão e emoção? Para falar de razão e emoção, a gente fala primeiro de inteligência emocional. Esse termo amplamente conhecido, amplamente divulgado, que começou a ser difundido pelo Daniel Goleman, que é um jornalista aí científico. E o que é essa inteligência emocional? Nada mais é do que a nossa habilidade em lidar com razão e emoção. Onde é que entra uma e onde é que entra a outra? Onde começa uma e termina a outra? Para falar de inteligência emocional, a gente tem a nossa autoconsciência, que é conhecer essas emoções e como elas afetam as nossas ações no dia a dia, a autorregulação. Quando eu saio do prumo, quando a raiva vem, quando o medo vem, como é que eu controlo tudo isso, como é que eu volto para a minha calma, para a minha tranquilidade, para a minha racionalidade. É ter motivação, que é perseguir os nossos objetivos e usar essas emoções como catalisadoras desses objetivos, para que essas emoções me levem cada vez mais para frente, e ter empatia. Quer se colocar no lugar do outro, quer compreender perspectivas diferentes das nossas. E para tudo isso, eu preciso de autoconhecimento. Tudo começa com autoconhecimento. E eu costumo falar sempre que o autoconhecimento ele é um caminho que ele tem início, ele tem meio, mas ele não tem fim. A gente vai estar sempre trabalhando em busca para melhorar esse autoconhecimento. Falar de razão e emoção, a gente fala de um cérebro, de dois lados do cérebro, de dois hemisférios, direito e esquerdo, mas que, na verdade, não é separado tão bonitinho assim. Existe, sim, um lado direito e um lado esquerdo, mas que trabalham juntos, que trabalham organizados, que juntos eles conseguem catalisar nossas emoções e trazer a nossa razão. E aí existem alguns neuromitos, né, que a mulher usa mais o lado direito, que é o nosso lado intuitivo, criativo, emocional, e o homem usa mais o lado esquerdo, que é lógico, analítico, planejador, estratégico. Isso é neuromito. Nós, os dois, usamos os dois lados ao mesmo tempo. E aí que o golfinho usa 100% do cérebro, que a gente usa apenas 10% do cérebro. Neuromito novamente. Nós usamos 100% dos nossos dois lados o tempo inteiro. E para falar de cérebro, a gente vai lá em 1970, na teoria do cérebro trino, que foi feito por Paul McCallum. Muitos de vocês já devem ter ouvido, lido isso. E ele dividiu o cérebro, naquela época, em três. O nosso cérebro reptiliano, o nosso sistema límbico e o córtex pré-frontal. Cérebro reptiliano, mais antigo da evolução. A gente já nasce com ele, está presente desde a nossa gestação. Por quê? Porque ele é responsável pelas nossas funções básicas. Batimento cardíaco, respiração, sono, fome, medo, luta ou fuga. Tudo isso é reptiliano, tudo isso é instintivo. E aí a gente vem depois do nosso sistema límbico, que é o nosso cérebro das emoções, é o nosso cérebro dos sentimentos. É aquele que está presente todo dia, né? Então ele começa a existir com os mamíferos. E aí ele vem permeando esses dois cérebros, a nossa vida, a nossa existência o tempo inteiro. Ele vai processar nossas memórias, nossas emoções e nossos comportamentos. Quem tem pet aqui? Quem tem cachorro? Cachorro tem um sistema límbico bem desenvolvido. E vocês provavelmente já falaram: gente, ele fala comigo. Ele está querendo me dizer alguma coisa. Não é assim que a gente fala dos nossos pets? Por causa do sistema límbico, que a gente consegue se comunicar. E, por fim, vem o nosso córtex pré-frontal,
que é a parte mais nova do nosso cérebro. Enquanto a gente nasce com o cérebro reptiliano, o nosso sistema límbico se desenvolve até os 5 anos e vem o nosso córtex pré-frontal, que se desenvolve até os 20, 25 anos. Por isso que a adolescência é aquela fase tão conturbada. Por isso que o adolescente é na fase que a gente está porra louca, chuta o pau, não pensa, porque a gente não tem cérebro pré-frontal para tomar decisão lógica. A gente é disruptivo. A gente não tem lógica, a gente não tem juízo crítico, a gente quer o quê? Uhul! Se jogar no mundo, porque a gente ainda não tem córtex pré-frontal. Então, esses dois sistemas cerebrais, resumindo aí a teoria do McCallum, a gente tem o nosso sistema límbico e o nosso córtex pré-frontal. O sistema límbico, ele existe há 10 milhões de anos. Desde que o homem pensou em existir, a gente já tinha sistema límbico. Nós somos emoção pura. Apesar de sermos seres racionais, nós somos dominados pela emoção. E esse sistema límbico, ele é o nosso emocional, é o nosso instinto, é a reação rápida, é a fera. É aquela fera que na hora que a gente está no trânsito, que alguém dá uma cortada, que a gente xinga e fala, puxa vida, né, que a gente quer matar. Então, esse é o sistema límbico. E aí a gente vem o nosso córtex pré-frontal. O nosso sistema límbico, gente, ele está, só para dar uma informação a vocês, ele está localizado aqui na direção do nosso ouvido, aqui bem profundo. Ele é profundo. Ele é o primeiro a existir. E aí a gente tem o nosso córtex pré-frontal, que tem apenas 200 mil anos. E ele é a razão, ele é a reflexão, ele é o planejamento, ele é a consciência e ele é o domador. Na hora que a fera sai, esse sistema límbico, esse córtex pré-frontal vem e fala, para, respira, observa e depois responde. Ele é que está domando a nossa fera. E a gente está o tempo inteiro nesse diálogo interno, entre emoção e razão. Eu xingo, mando para... Ou eu respiro e falo, amigo, você quase bate no meu carro. Acabei de tirar da concessionária. Tá? Então, a gente está o tempo inteiro aí nesse eterno diálogo. Porque a nossa mente funciona assim. Primeiro vem as emoções. Sentimos antes de pensar, é a reação instantânea do nosso sistema límbico. É instantâneo, gente. A gente não pensa. A gente sente. A gente é emoção. A gente age. Depois a gente gerencia as emoções. Aí entra, assim, o nosso córtex pré-frontal para interpretar e definir o que é que eu vou fazer a seguir. Se eu vou xingar, se eu vou sair chutando, se eu vou quebrar a televisão, tá? Ou se eu vou sentar, respirar e esperar a emoção passar. Ele vai avaliar e modular a nossa resposta emocional. E, por fim, a gente pensa e age. Controla as nossas emoções, melhorando as nossas decisões. Interagindo razão e emoção. O Descartes, René Descartes, um filósofo francês, ele tem uma frase que ele diz, penso, logo existo. Todos vocês já ouviram essa frase. Se ele fosse vivo hoje, eu ia bater um papo com ele e ia falar assim, cara, você está errado. A gente sente, logo a gente existe. Porque antes da gente pensar, a gente sente. A emoção vem sempre primeiro, vem sempre antes que a razão. Sempre. Então, nós somos seres que sentimos e logo existimos. E depois a gente pensa. Então, e essa é a nossa famosa guerra dos milhares contra os milhões. É um córtex pré-frontal que tem apenas 200 mil anos, que é superficial, porque ele se localiza aqui, nessa região anterior aqui da nossa testa, pega quase tudo isso aqui. Ele é consciente, ele é lento, ele é planejador, ele é deliberado. Eu paro, eu penso, eu planejo, eu crio estratégias, eu escolho, eu me concentro para fazer. Tudo isso é pré-frontal, tudo isso é racional. É um pensamento lógico e com decisões conscientes. O nosso córtex pré-frontal, ele está aí há 200 mil anos, querendo nos trazer para a razão, querendo nos trazer para o prumo.
E aí ele luta o tempo inteiro com o nosso sistema límbico, que tem 10 milhões de anos, que é mais profundo, que é mais rápido, acelerado, instintivo, intuitivo, que chuta o pau, ele é automático, ele é rápido. A gente não faz pouco ou nenhum esforço. Na hora que a emoção vem, alguém pensa quando vem a emoção? Antes de chutar o pau, você pensa? Você chutou, depois você fala, por que eu fiz isso? Caraca! E as nossas emoções, elas são automáticas, são reações automáticas. E tudo isso aconteceu, tudo isso veio desde a nossa criação, desde que a gente começou a se entender como homem. Porque a gente teve aí uma situação de vida ou morte, quando a gente precisava lutar contra predadores, dinossauros, terremotos, maremotos, e tudo isso a gente precisava contar com o nosso sistema límbico, com as nossas emoções. Porque naquele momento, ou que eu tinha medo, eu fugia. Quando eu tinha raiva, eu lutava. Só que o homem, depois de um tempo, ele começou a se agregar. Ele começou a viver em grupo. E quando ele começa a viver em grupo, ele precisa criar, ele precisa planejar e ele precisa resolver conflitos. E ele precisa resolver BO. E na emoção não se resolve BO. Aí começa a aparecer, há 200 mil anos atrás, o nosso córtex pré-frontal, para resolver isso. Porque apesar de nós sermos racionais, nós somos dominados pelas emoções. Não tenham dúvida disso. A nossa parte emocional, que muitas vezes é até irracional, é ela que está determinando todas as nossas ações e reações diárias. A razão existe, óbvio, mas ela é frágil e ela é facilmente derrubada pela emoção. Quem aqui nunca teve um dia de fúria? Alguém nunca teve aqui um dia de fúria? Né? Então, isso é córtex pré-frontal, né? Córtex emocional. E o nosso córtex pré-frontal está o tempo inteiro falando, para, pensa, não é bem assim. Quando o Dário falou ali da entrada límbica, é isso, é sistema límbico, é o uau, é o caraca. Mas a gente não vive no uau e no caraca o tempo inteiro. A gente precisa dessa emoção, sim, forte, pulsante, mas nós precisamos do nosso lado racional. Quando a gente... o Dário falou também da dopamina, né? Então, esse lado emocional é esse lado que tem essa liberação de dopamina, que é essa recompensa. Então, deixa eu dar um exemplo cotidiano aqui. Quem faz atividade física? Quando vocês terminam um treino pesado, que vocês levantaram peso muito mais do que vocês estão acostumados, que vocês dobraram a meta, aumentaram a carga, quando termina esse treino, o que é que vocês falam? Ufa, o que mais? Tá pago. A maioria fala, ufa, tá pago. Esse tá pago é emocional? Não, isso é racional. Caraca, essa semana eu fui treinar nesse frio, eu fui, caraca, cheguei lá e falei, o que é que eu tô fazendo aqui? Quando termino o treino, tá pago. Aí é o racional. Então eu vou dar uma dica de ouro a vocês, uma dica de $1 milhão. Pega essa. Quando vocês terminarem um treino, ao invés de vocês falarem tá pago, vocês têm que falar uau, caraca, uhul, que delícia, me acabei, amanhã eu nem levanto, não subo escada, mas uhul, porque aí é sistema límbico, é dopamina. E toda vez que vocês falarem eu vou treinar, aí o cérebro fala uhul, tem recompensa. Quando termina o treino, eu tô feliz, não tô acabada. Ai, tá pago. Eu tô feliz, uhul! Então, toda vez eu vou ter mais motivação para ir treinar. A partir de hoje, gente, tá pago, sumiu, tá? Do dicionário de vocês. Então, a gente tem aí o tempo inteiro esse desafio da inteligência emocional em orquestrar, né, a razão e a emoção. E quando essa emoção vem, ela atinge, primeiro, a primeira flechada é no nosso corpo. É o sistema límbico em ação. É o batimento cardíaco, é a respiração acelerada, é o suor frio, é a dor no estômago, a pressão arterial levanta, a gente tensiona a musculatura. Tudo isso é automático e inevitável. Se entrar um leão ali por aquela porta, a gente não vai falar, ai, espera aí, deixa eu ver o que é que eu vou fazer. Não, é automático. Tem gente que vai fugir, tem gente que vai se jogar pela janela, e vão ter os heróis, que vão ficar com raiva e vai falar, vem pra cá, leão, vem pra cá, é com nós. Tem tudo, mas isso é
emoção. Rápido, inevitável, automático, a gente não pensa. Isso é sistema 1, que surgiu lá atrás. Quem já leu o livro do Daniel Kahneman, Rápido e Devagar, ele fala isso, né? Emocional, sistema 1, cérebro posterior, e o racional é o sistema 2, é o nosso cérebro anterior que está aqui na frente. A segunda flechada vem para a mente, porque quando a gente recebe, né, o emocional automático, rápido, essa dor física é inevitável. Mas essa segunda flechada é opcional, que é quando a gente... aquele sofrimento mental, onde a gente fica ruminando, com ansiedade, com autocrítica. Isso a gente pode evitar. Isso entra no nosso sistema racional para falar, não é assim... Não se julga o tempo inteiro, não se critica, não foi culpa tua, aconteceu. Ninguém teve responsabilidade. Mas a gente muitas vezes fica naquela ruminação, naqueles pensamentos repetitivos que vão aumentar o nosso sofrimento. Aí a gente precisa ter o nosso lado racional para parar e pensar. E como é que a gente vence essa batalha interna? Como é que a gente vence a emoção e a razão? Primeiro a gente reconhece essas emoções, reconhece elas como lícitas, depois a gente intervém, impede essa flechada 2, entrando com o córtex pré-frontal, e depois a gente equilibra, a gente harmoniza razão e emoção. Para isso tem um método, tem uma dica também de ouro que eu costumo dar para os meus clientes, que eu até já falei aqui com vocês, que é o PRO. É para, respira, observa e responde. Sabe por que isso? Porque vocês sabem quanto tempo demora a emoção chegar no sistema límbico e ir para o córtex pré-frontal? Quanto tempo? Quem chuta? Já sabia, hein? 6 segundos é o tempo entre vir a emoção e eu parar, respirar, observar e antes de mandar para PQP, eu responder. E aí a gente tem essa ponte neural, que é essa conexão entre razão e emoção, que é nossa escolha, a gente precisa escolher, e isso vai lá com o nosso autoconhecimento, com a nossa inteligência emocional e integrar. Porque a verdadeira inteligência emocional não está em suprimir, não está em descartar essas emoções, porque elas vão vir. E a gente precisa, na verdade, conectar emoção e razão por meio das escolhas conscientes. E criando uma ponte entre instinto e razão. E aí essa ponte, eu já falei de tudo isso, né, do nosso sistema límbico, que tem aí as nossas trilhas marcadas pelo instinto, que são fáceis de seguir, que a gente faz sem pensar, e a gente tem no córtex pré-frontal trilhas em construção que exigem esforço, consciência, planejamento, estratégia, que exige energia para manter o foco e a direção contra um sistema que é difícil de controlar, que atrai atalhos, né, e armadilhas emocionais. É o cérebro mais novo dos milhares o tempo inteiro entrando em guerra com os milhões. E quando a emoção te arrasta para a selva, você tem usado a ponte ou tem se perdido no meio da mata escura? Era isso que eu vim falar para vocês hoje. Muito obrigada, bom dia, beijo no coração.